Olá, meu nome é Vanúcia, muito feliz de estar aqui novamente com vocês para podermos estar falando um pouco da Escola Bíblica Dominical. Não esquece de clicar no sininho para que você possa receber as notificações. Hoje nós vamos falar sobre a lição, nós estamos no quarto trimestre, e vamos falar sobre a lição 4, o que são os evangelhos, da revista A Bíblia, um livro atual. Gente, a primeira dica que eu quero dar para vocês é na preparação de uma aula. Algumas coisas que ao preparar essa aula, Deus ministrou no meu coração e tenho aprendido, né, nas preparações de aula. Eu não vou ler toda a lição, porque ler a lição você mesmo vai precisar fazer. Mas são coisas bem importantes assim que eu observei. A primeira coisa, eu não sei se você já faz, eu até acredito que sim, mas se não, leia todas as lições, todos os títulos, todos os temas que serão estudados, abordados nessa lição. Né? No caso aqui, a gente vai para a lição 4, que são os evangelhos. Né? Já teve a origem da Bíblia, já teve a Bíblia inspirada a palavra de Deus, já teve aprendendo sobre os dois testamentos, agora vai ser o que são os evangelhos. Vai ser na quinta o que são as epístolas, a atualidade da mensagem bíblica, a Bíblia e a ciência, a Bíblia ensina a cuidar da terra, a Bíblia ensina a amar o ser humano, a Bíblia ensina a honrar os pais, a Bíblia ensina a respeitar os idosos e a Bíblia ensina a respeitar as autoridades e, por fim, um convite para semear a palavra de Deus. Eu penso que é bem importante você estar por dentro do que está sendo tratado no trimestre. Isso faz com que você possa falar um pouco mais, entenda mais de todo o contexto da revista. O que a gente entende que esse trimestre está querendo nos ensinar, que está querendo que a gente ensine aos nossos adolescentes? Que a gente dê valor à palavra de Deus, que é a Bíblia. Que a gente se apaixone pela Bíblia. Que a gente entenda que tudo o que precisamos nós encontramos dentro da Bíblia. Que possamos entender o valor da nossa Bíblia, né? Tudo aquilo que você tem dúvidas, tudo aquilo que você precisa saber, você encontra na palavra de Deus. Outra coisa que eu queria falar com vocês também, algumas dicas que eu, ao preparar a lição, eu vim observando, né? E fiz isso também. Leia muito as lições. Leia. A lição 4, que são os evangelhos, leia várias vezes. Mas é para mim decorar? Não, claro que não. Mas você vai gravar um pouco mais sobre o que você vai falar, na verdade. Você vai se aprofundar um pouco mais. Cada vez que você lê, você tem uma outra visão. Cada vez que você lê, você presta atenção em algum outro detalhe. Cada vez que você lê, você absorve um pouco mais do que a lição está querendo ensinar. E ore para que cada vez que você estiver lendo, o Espírito Santo esteja te revelando aquilo que precisa ser revelado. Né? Da mesma forma que quando você lê um livro ou assiste a um filme a segunda, terceira, a quarta vez, você observa outras coisas que você não observou nas primeiras, né? Eu observei que isso acontece porque eu fiz isso com essa lição. Eu li várias vezes, eu estudei várias vezes, prestei bastante atenção, pedi para o Espírito Santo me ajudar, sabe? Para Deus me fazer entender o que eu estava estudando, e foi muito válido. Então é uma dica bem importante que eu queria passar para vocês. Ore e peça ao Espírito Santo te capacitar, para você lembrar daquilo que você tem que falar, te direcionar,
É diferente aqui, né? Não tem, eu estou na câmera e ninguém vai refutar o que eu estou falando e tal, e não é apenas um monólogo, né? Mas quando você está na sala de aula, deve haver diálogo, né? Não só você falar, mas os alunos eles precisam participar. E fica muito mais interessante a aula quando isso acontece. Mas ore a Deus para que você esteja preparado para as perguntas que vierem, para que você consiga esclarecer as dúvidas que eles têm. Cada vez que você estiver lendo e estudando a lição e orando, Deus pode te direcionar para algumas coisas, para você estudar um pouco mais, vai te dar outras ideias, sabe? Ora bastante e se prepara, se consagra para poder estar dando essa aula. Porque você pode, por exemplo, ter um aluno novo na sala de aula, você pode ter a visita de alguém e aí talvez possam surgir outras dúvidas que você vai ter que estar mais preparado para responder, né? Não só leia e decore o que está aqui, não. Peça para que o Espírito Santo esteja te revelando aquilo que precisa ser revelado através da leitura bíblica, através da leitura devocional aqui de todos os dias, né? Que da outra vez já falei para vocês assim que eu acho interessante que vocês incentivem todos os dias durante a semana anterior, passa qual que é o devocional de cada dia para o aluno e esteja preparando eles para aquilo que vai ser estudado na sala de aula. Tire um tempo para estudar e se dedicar, porque a gente aprende muito estudando a aula. A gente aprende muito mais estudando para dar uma aula, a gente aprende muito mais dando uma aula do que sendo aluno, né? Isso em qualquer situação é dessa forma. Então, dependa de Jesus, além de tudo isso, mas faça a sua parte. Não deixe para a última hora, não pensa assim, não, é um assunto fácil, não vou dar só uma lidinha rapidinho e lá o Espírito Santo me... Não, gente, tira um tempo, sabe, se dedique, tire um tempo. Se você não tem tempo durante o dia, às vezes é muito complicado, acorda mais cedo. Eu prefiro fazer isso, acordar mais cedo e fazer essa preparação de estar estudando, de estar me preparando para a aula, porque dessa forma você vai ter conteúdo, você vai ter o que falar e o Espírito Santo vai ter do que te lembrar também. Vamos falar então sobre o que são os evangelhos. O destaque é Marcos 1:1. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento são chamados de Evangelho, porque são os registros escritos das primeiras pregações das boas novas a respeito de Cristo. Os objetivos dessa lição que estão dizendo aqui principais, né? O objetivo dessa lição para com seus alunos, destacar a singularidade dos evangelhos. Cada um tem a sua maneira de contar a história, cada um viu a história de uma maneira, cada um prestou atenção em certos detalhes diferentes dos outros, cada um mostrou a mesma história, mas de forma diferente, com olhar diferente, percepção diferente. Então é importante que você destaque essa singularidade dos evangelhos. São 4 pessoas diferentes, com visões diferentes, contando a mesma história. E o que acontece é que os 4 se completam. Outro objetivo, apontar a historicidade dos evangelhos. São histórias que foram... é a mesma história, certo? Com fatos reais que foram muito bem pesquisados. Aqueles que não andaram com Jesus, eles tiveram que pesquisar e fazer tudo isso para ter certeza de tudo aquilo que eles escreveram. E explicar a importância de se ler e praticar os evangelhos, né? Mais do que você saber sobre os evangelhos, mais do que você saber sobre a história de Cristo, você precisa praticar aquilo que Jesus nos ensinou com a sua vida, né?
Então vamos ver aqui, esses foram os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus era discípulo de Jesus, ele era publicano, cobrador de impostos, escreveu aos judeus e enfatiza que Jesus era o Messias. Marcos era parente de Barnabé, que participou com ele da primeira viagem missionária de Paulo. Evangelho curto e dinâmico, provavelmente escrito aos romanos. Lucas nos mostra que as boas novas da salvação são para todos os homens, judeus ou gentios. Não viu Jesus pessoalmente, mas pesquisou muito para escrever a história. Para João, como João descreveu, Jesus não é apenas o rei dos judeus, mestre, Messias, é o próprio Deus, Criador do mundo, que encarnou e habitou entre nós para nos salvar. Como você pode ver, cada um teve a sua maneira de descrever a história de Jesus. Nós vimos aqui que talvez um pouco mais sentimental, o outro um pouco mais prático, o outro um pouco mais ensinando mais, né? Nós temos aqui um quadro da comparação dos evangelhos que, assim, eu penso que seria muito legal você fazer do seu jeito, né? Ou escrever no quadro, ou fazer com uma cartolina, algo bem legal, as diferenças ali das comparações dos 4 evangelhos. Olha só o que fala aqui na lição. Para Mateus, Jesus é o rei prometido. Para Marcos, Jesus é o servo de Deus. Para Lucas, Jesus é o filho do homem. Para João, o filho de Deus. Foi escrito para Mateus, segundo Mateus, foi escrito para os judeus. Marcos foi escrito para os gentios e romanos. Segundo Lucas, escrito para os gregos. João, cristãos em todo o mundo. Os temas. Em Mateus, Jesus é o Messias, pois cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Em Marcos, as ações de Jesus confirmam as suas palavras. Em Lucas, Jesus era totalmente Deus e totalmente homem. Em João, a crença em Jesus Cristo é condição para a salvação. As características do autor. Mateus era ensinador, então ele tem uma maneira diferente de estar escrevendo sobre Jesus, né? Marcos era um cronista, Lucas, historiador, João, um teólogo. A ênfase. Mateus deu ênfase nos sermões de Jesus, Marcos nos milagres de Jesus, Lucas na humanidade de Jesus, João nos princípios dos ensinos de Jesus. Então, esse quadro aqui da comparação dos 4 evangelhos, eu penso que você pode usar sim, e é bem interessante para que eles possam estar visualizando isso durante a aula. Ou fazer isso antes, se for possível, porque tudo depende da sua turma, de como que é a sua turma, como que eles respondem a fazer algo extra, né, que não seja dentro da sala de aula. Mas você poderia fazer o seguinte, desafiá-los a assistirem uma cena de um filme. Escolha 4 alunos e para que eles escrevam a mesma cena do filme, do mesmo filme, para você ver a diferença que vai ser cada um contando, porque cada um vai prestar atenção em algum detalhe. Quando você vai contar alguma coisa para alguém, você conta de um jeito, outra pessoa vai contar a mesma coisa, talvez vai contar um pouco diferente. Não mudando a história, mas da maneira que a pessoa analisa, da maneira que a pessoa vê os fatos, né? As coisas que fazem com que ela preste atenção. Uma pessoa um pouco mais sentimental, assim como o João, no caso, né? Vai prestar atenção em detalhes mais profundos, em coisas mais sentimentais e tal. E uma pessoa que seja um pouco mais prática não vai ser tanto assim, né? Aqui a gente pode ver que no primeiro evangelho, né, que foi atribuído a Mateus, ele era um dos 12 discípulos de Jesus, e antes de se tornar um discípulo de Jesus, ele era um publicano. Isso é, um funcionário público que coletava impostos para o Império Romano. Ele escreveu o seu evangelho aos judeus, né, como eu já falei antes, e por isso Mateus enfatiza que Jesus era o Messias tão aguardado por Israel. O segundo
evangelho atribuído a Marcos, vamos ver aqui, ele escreveu um evangelho curto, muito dinâmico. Lucas, ele já nos mostra as boas novas de uma maneira um pouco diferente, né? Apesar de ele não ter andado com Jesus pessoalmente, ele foi muito cuidadoso, né, ao pesquisar. E o quarto evangelho, como eu já falei antes também, pelo discípulo João, ele já fala mais do amor, né? Fala uma forma diferente. Aqui na revista até fala que ele não se preocupa em contar toda a história de Jesus, mas apenas aquelas que confirmam o seu versículo-chave, que é João 3,16. Aí vem uma outra história. Qual que é a boa notícia, né, da salvação? A boa notícia, quer dizer, qual que é a boa notícia dos evangelhos? Por que eu tenho que ler o evangelho? Por que eu tenho que estudar o evangelho? Tá, beleza, vou conhecer sobre a vida de Jesus. Mas aqui você vai ver o seguinte: a boa notícia é a notícia da salvação. Com os evangelhos você vê que Deus cumpriu aquilo que ele prometeu. Deus criou um mundo perfeito, mas o pecado do homem corrompeu a criação. Então ele elaborou um plano para consertar as coisas e o revelou desde o início lá no Jardim do Éden. Um plano de redenção, de salvação, que foi executado por Jesus. Essa é a história que os evangelhos nos contam. Por meio dos evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, sabemos que Deus cumpriu a sua promessa feita no Gênesis e enviou seu Filho unigênito, Jesus, para nascer e viver entre nós, pregando que o reino de Deus havia chegado, o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Então é importante você ressaltar muito para os seus alunos o quão é importante eles entenderem. Quando a gente indica alguém para ler a palavra de Deus, alguém que talvez nunca tenha lido, um novo convertido, alguma coisa assim, muitas vezes a gente indica que comece pelos evangelhos, né? Por quê? Porque vai conhecer a história principal da Bíblia, que é a história de Jesus, e que talvez seja um pouco mais fácil de entender muitas coisas, né? Então, assim, nós temos que incentivar os nossos adolescentes a estarem se aprofundando, sabe? Quererem conhecer, saber sobre a história de Jesus profundamente. Um adolescente, quando ele gosta de um artista, quando ele gosta de um cantor famoso ou coisa assim, eles buscam saber sobre a vida dele. Eles seguem no Instagram, eles seguem no Twitter, eles estão sempre acompanhando, eles estão sempre, todos os dias eles querem ver as notícias, eles querem saber onde que esse ator anda, eles querem saber tudo. Então é importante fazer com que o seu adolescente entenda o quão importante é que eles também saibam tudo sobre Jesus. O quão importante é que eles busquem estudar profundamente a história de Jesus. Talvez eles vão dizer, mas eu já conheço a história de Jesus, eu já aprendi isso desde a escolinha lá, pequenininho e tal. Mas é diferente, né? Não, você sempre tem que estar lendo, sempre tem que estar se atualizando, sempre tem que estar lendo mais e mais e mais, porque cada vez que você vai estudar, você vai aprender um pouco mais e Deus vai se revelar de uma forma diferente. E mesmo porque quando eles eram crianças e aprenderam tudo lá, eles tinham um outro pensamento. Hoje eles vão ler as histórias de Jesus e eles vão ter outras percepções, né? Então é importante ressaltar qual a importância deles estarem estudando a palavra de Deus, estudando os evangelhos, né? Eu penso que se você se preparar e estudar bastante para essa lição, estudar bastante sobre os evangelhos, se apaixonar pelos evangelhos, você vai conseguir dar uma excelente aula. Porque todo aquele que faz, um professor que ensina sobre algo que ele gosta muito, ele tem prazer em fazer aquilo e ele transmite isso para quem está recebendo, sabe? Se você se preparar, se você estudar, se você vier assim, apaixonado por aquilo que você vai ensinar, se você vier empolgado com aquilo que você vai ensinar, crendo naquilo que você leu, aquilo que você aprendeu, empolgado, isso vai transmitir para os alunos também e vai fazer com que eles também se empolguem em estudar e queiram saber mais. Eu nunca gostei muito de história, geografia, essas matérias, né? Eu sou mais de português, inglês, matemática, física, mas história, geografia, nunca gostei muito.
mas talvez é porque eu nunca tive um professor que me transmitisse a paixão pela história, sabe? Que desse aula de uma forma que me deixasse, uau, que legal. Então eu penso que se você se preparar e se você buscar em Deus sabe, essa vontade de aprender e daí de ensinar aquilo que você aprendeu, é muito legal. Então eu desejo que você realmente se prepare, que você realmente se dedique, que você realmente tire um tempo, sabe, de oração, de estudo, de jejum, se consagre e que Deus te abençoe e te capacite. Eu espero poder ter te ajudado. Foram algumas poucas dicas, mas eu creio que se a gente entregar tudo aquilo ao Senhor, aquilo que a gente estiver fazendo ao Senhor, e se preparar, e se dedicar, e estudar, o Senhor vai estar conosco, nos ajudando e nos encaminhando da forma correta. Que Deus abençoe. Muito obrigada.